Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por permitir que nós adentremos a sua casa, adentremos a sua vida. Nós sabemos da responsabilidade que é de interagir com você. De alguma forma, estamos interagindo e essa interação modifica a sua vida. Pode mudar para o bem como pode mudar para o mal. Por isso, a responsabilidade nós assumimos. Estamos aqui como ferramenta dos Espíritos e sabemos da responsabilidade que é. Por isso eu agradeço a confiança que você tem a essa casa. Agradeço de coração e digo para vocês, com muita humildade, sabemos da responsabilidade que é e procuramos ser uma ferramenta dos Espíritos de forma mais neutra que fora possível. Somos seres humanos que falhamos, temos as nossas dificuldades, sim, temos as nossas falhas, nossos erros que procuramos corrigir, mas temos a consciência de que buscamos fazer o melhor. Entendemos que fazer o melhor é fazer com amor. E o trabalho que essa casa faz é de fato com amor. Não é para dinheiro, não é para fama, não é para ter nada mais que a tua amizade. Nada mais do que ter o prazer de saber que você, de alguma forma, melhorou a sua vida. De fato, este é o propósito maior. Você, sabe, os Espíritos, eles são tão amorosos que eles deixam claro, em uma reunião espiritual, a principal personagem não são os espíritos, e sim aqueles que vão em busca de ajuda dos espíritos. Então, eles sempre dizem no começo da reunião, olha, toda a nossa atenção, toda a nossa energia deve estar voltada a socorrer a estes que Deus confia a nós. Eu digo o mesmo aqui. Toda a nossa atenção é para você. Não importa o que eu penso, o que eu quero. O que importa é o que você precisa. Como um instrumento da espiritualidade, nós temos essa consciência. Então, mais uma vez, agradeço de coração a sua presença no programa Madrugada com Deus, que eu não digo que é um programa. Eu leio aqui os comentários. Nós aqui não fazemos um programa na internet, uma live na internet. Nós fazemos uma reunião espiritual de melhora do ser que somos, o ser espiritual que nós somos. Esse momento em que você dedica o seu tempo a estar aqui junto com todas estas outras pessoas é porque você quer melhorar como ser humano. E o que os Espíritos querem, se dedicam é isto. É fazer com que a força poderosa que é em você possa se manifestar para vencer as fraquezas. O que disse Jesus? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos agir mais como espíritos preparados para vencer a fraqueza da carne. Acredite nisso. A tentação no mundo é muito grande. Tanto que Jesus, na prece do Pai Nosso, ele pede, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então esse mundo ainda é um mundo muito mau, de muita maldade. Por quê? Porque há muita ignorância. A ignorância ainda paira, ou ainda reina nas cabeças das pessoas. As pessoas, mesmo sendo elas religiosas, ainda brigam com o outro porque pensa diferente. Olha a santa ignorância agindo. Considera-se religioso, mas sente-se no direito de combater a outra religião. Que religioso é esse? Que acredita que Deus irá salvá-lo, irá punir aquele que não comunga da minha crença? Mas que Deus é esse? Deus partidário? Deus que privilegia um grupo? E dane-se os outros? Não fora isso que Jesus pregou. Não fora.
Jesus pregou a união coletiva. Jesus pregou o não julgamento do seu próximo. Jesus pregou o amor incondicional. Então, um cristão que se diz cristão, ficar combatendo o irmão porque é de crença diferente da dele, é a demonstração de que o mal ainda está pairando sobre o teu coração. Meu irmão, você que tem um parente que é de outra religião, ora pois, instigue ele a continuar sua crença, pois aquela forma de acreditar em Deus vai fazer com que ele se torne melhor. Não queira fazer a cabeça de ninguém. Não queira, não queira. Quantas vezes nós vemos aqui os espíritos dizendo que para a pessoa que vem na casa espiritual buscar ajuda deles, dizer a ele que ele está em falta com a crença dele. Aí ele fica com a cara de espantado. Como assim? Meu irmão, você está em falta com a sua crença. Aí ele já começa a pensar, ele quer fazer a minha cabeça, ele quer que eu mude de religião. E aí o Espírito diz assim, quanto tempo você não vai na sua congregação? Aí pronto, aí cria aquele susto. Então, eu me afastei. Então, meu irmão, você está em falta com a sua crença. E muitos retornam às suas igrejas evangélicas, católicas, porque é ali que ele é útil para outras pessoas e as outras para ele. Acabou. Olha só, o tema do programa de hoje é Aprenda com as Crianças. Diante desse tema, eu lembro da passagem de Jesus que ele diz que precisávamos ser como crianças para entrar no reino dos céus. E muitos não entenderam o que Jesus quer dizer com isso até hoje, não é? Uma criança, ela não julga. Uma criança, ela é pura, literalmente, porque ela ainda não fora influenciada pela materialidade, por esta matéria que é muito, voltada aos bens materiais. Então a criança é pura, ela briga com um coleguinha ali, daqui a pouco está ali brincando novamente, divide as coisas. Criança tem essa pureza. Então Jesus, ele fez essa referência. Será que nós, como espíritos, somos puros o suficiente como as crianças são? Você tem a pureza de uma criança? Você consegue perdoar alguém que te roubou? Que pegou uma coisa sua, pegou seu brinquedo, olha lá, a criança pegou o brinquedo da outra. Olha, a outra está chorando. Aí a mãe vai até lá e fala, filhinho, isso não é seu, entrega lá para o coleguinha. Aí lá vai a criança com aquele jeito dócil, entrega. A outra que estava chorando dá uma risada e pronto, está tudo resolvido. O adulto, quando é roubado mesmo por um ignorante que não sabe que aquele ato de roubar o que não é dele, quer dizer, tirar dos outros o que não o pertence, está criando mal para a vida dele mesmo. Este se revolta e quero ver ele pagar. Isso é demonstração de que ainda não há pureza como Jesus deseja que tenhamos nos nossos corações. A realidade é essa. Sabe, a gente precisa deixar de sermos hipócritas. Sem dúvida. Precisamos da verdade. Mas que verdade? A verdade de quem nós somos. Eu preciso me reconhecer verdadeiramente diante dos meus defeitos. Eu preciso reconhecer os meus defeitos porque eu desejo corrigi-los. E quando alguém aponta os meus defeitos, eu não tenho que me revoltar. Eu tenho que analisar, será que este ser realmente está falando a verdade? Será que eu realmente sou desse jeito e não estou percebendo? Então vamos me analisar. Se perceber que as minhas atitudes correspondem àquilo que a pessoa fala de mim, eu vou procurar me corrigir. Agora, se não tem nada a ver comigo, eu não tenho nem que perder tempo. Porque é uma visão tosca sobre a minha pessoa e pronto, sigo em frente. Sabe quando a pessoa diz assim, você é um filho da... Não pode falar aqui, né? O que eu vou dizer para essa pessoa? Meu irmão, você está enganado, minha mãe não é uma profissional do sexo. Minha mãe foi uma dona de casa e hoje ela já desencarnou. Eu acredito que você está enganado, você não conhece a minha mãe como eu. Pronto.
e sigo o meu caminho. Agora, se eu me irritar com uma pessoa que fala o que ela não sabe, é porque eu estou na mesma frequência dela. Não liga, tá? A luz aqui apagou, não liga. Tá certo? Tá certo? Vamos lá. Vamos ouvir. Ouvir não, né? Vamos fazer a nossa prece. É que a gente começa a falar aqui e os espíritos vão dizendo, ó, fala sobre esse tema porque tal pessoa precisa ouvir. Então eu falei, tá bom, ó, voltou a acender. Tal pessoa precisa ouvir. Então, nós falamos. Vamos fazer a nossa prece. Sexta-feira, o dia em que desejamos descarregar tudo que não nos pertence. Pedimos, Senhor, a Ti, que no amanhecer deste novo dia que o Senhor nos concede, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força, pois queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os Teus filhos, Senhor, como Tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vês senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que, somente de bênçãos, se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, eu confesso para vocês uma coisa. Procuro todos os dias viver a verdade. Mas que verdade? A minha. Eu procuro todos os dias observar se eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, verdadeiro com aquilo que eu acredito, se eu sou realmente coerente. Se eu acredito no bem, se eu acredito em Deus, eu não posso, de maneira nenhuma, me revoltar quando o mal acontece. Não posso, porque isso é incompatível com a crença que eu tenho. Então, eu quero viver na verdade. Então não posso mentir para mim. Eu acredito em Deus e depois me revoltar porque um fato ocorreu contra aquilo ou diferente daquilo que eu acredito. Ora, quem sou eu para analisar o mundo como é analisado por aquele que o criou? Quem sou eu? Como que eu posso analisar esse mundo na visão tão pequenina que eu tenho? Deus é o criador deste, sabe o que é melhor para todos estes que neste mundo vivem. O Deus que nós falamos aqui é o Cristo planetário. Ele sabe o que é melhor para essa casa. Ele sabe. E aí eu vou me revoltar porque aconteceu terremoto, aconteceu uma chuva torrencial, aconteceu um acidente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quem sou eu para julgar a administração de Cristo Jesus? Quem? Quem somos nós? Posso abranger a você também? Quem somos nós para julgar a administração de Cristo Jesus? Então, eu não posso mentir na minha crença. Eu acredito que Cristo sabe muito bem o que faz. Então, eu apazigo o meu coração diante de toda e qualquer situação. Passamos a palavra, então, a Yasmin. Seus entes queridos que muito estão sentindo saudade, lembraram, pensaram, recebe tua vibração, recebe teu carinho, recebe teu amor. Eles apenas mudaram de um espaço físico para o espiritual. Então sempre vão estar junto de cada um. Mas sempre quando pensar em desistir, lembre de Nosso Senhor. Lembre de Nossa Senhora. Qual o sacrifício
que você está fazendo para conquistar o que veio buscar? O que eu posso fazer a mais? Não foque nas dificuldades. Dê importância o que vai ser feito para mudar. A fé é um exercício diário, todos os dias. É você olhar para as dificuldades e dizer: Senhor, elas estão aqui. Me fortaleça, me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa vencer cada dia, como se fosse o primeiro dia da minha existência neste plano. E se tu aprender a trabalhar um dia de cada vez, sem sofrer pelo que virá, quando tu se der conta, tu já caminhou uma vida e viu que foi muito mais fácil do que tu imaginava. Obrigado, obrigado. A Yasmin hoje representa essa espiritualidade que não falta conosco. Não falta. Sabe que a dificuldade que os espíritos têm em te ajudar é gerada por você. A descrença é como criar um muro entre você e esta gama de espírito que está à sua disposição. Eu descreio, eu não acredito em mim. O que o espírito pode fazer na vida de uma pessoa quando ela não acredita nela? O que Deus pode fazer diante daquela pessoa descrente? A não ser esperar que aquela mesma descrença dela traga para ela a ferramenta de aprendizado, a santa dor. A dor não está contra a pessoa que a tem. A dor está a favor, fazendo com que ela tome providência para mudar a situação que levou a ela a ter a dor. Quem gosta de sentir dor? Me diga aqui. Quem gosta? Ninguém, não é? Quem gosta de ter doença? Ninguém, não é? Quem gosta de ter problema? Ninguém, não é? Então, doença, dor, problema está sempre te empurrando a agir, a tomar providência para a sua evolução. Um dia seremos espíritos tão evoluídos que não precisaremos mais desses subterfúgios, que é dor, que é doença, que são os problemas. Um dia teremos condições de evoluir pelo prazer de buscar o conhecimento. Mas hoje, infelizmente, tem que o pai dizer para a criança: não, você precisa ir à escola assim, eu quero ficar brincando. Não, a hora de brincar já foi, agora é hora de estudar. Fica com raiva do pai, mas vai. Lá adiante vai agradecer ao pai, obrigado pelo senhor, pela senhora, pais, né? Os pais terem sido rígido comigo enquanto eu queria ficar na diversão, na distração. Hoje a humanidade está assim, prefere muito mais viver na distração do que na busca pelo aprendizado. Bom, voltamos então à palavra espiritualidade. A Yasmin, esse espírito dócil, né? As suas palavras são tão dóceis, não é? Acalenta o nosso coração, não é verdade? Então vamos lá, vamos ser acalentados por esta doçura da Yasmin? Muitos nos convidam para ir até a sua casa, até a tua casa, até o teu trabalho, mas muitas das vezes esquece. Aí chegamos lá e estão com a cabeça conectada em problemas. Não, quando tu pedir ajuda, canalize na solução, canalize nos resultados, canalize no esforço que vai fazer para conquistar o que quer. Não só pode pedir de la garganta para fora, tem que pedir e acreditar naquilo que tu está pedindo. Tem que pedir e ter certeza de que seu pedido foi aceito. Por isso, todos os dias, seja como as crianças. Elas falam o que sente. Elas não querem brincar. Criança tem que ser livre. Não se preocupe, criança nunca atrapalha. Não se preocupe, criança renova as energias. Crianças faz você parar de pensar nos teus problemas e focar no que está fazendo. Olhar para eles
cuidar deles. Então tenha esse olhar também de criança para ti. Não se maltrate. Não acha que tu faz tudo errado. Não, tu também faz coisas boas. Tu também constrói. Obrigado, Yasmin, pela doçura, pelo amor. Você sabe que quando a pessoa tem verdadeiramente amor, as palavras dela saem com esse tempero. Quando a pessoa realmente tem amor no que faz, as palavras que ela profere, ela sai com esse tempero do amor. E por mais que esteja puxando a nossa orelha, nós não nos sentimos ofendidos ou nem dói. Pelo contrário, faz com que reflitamos e melhoremos a nossa vida. É o que os Espíritos fazem conosco. Eles de fato puxam a nossa orelha, de fato, dá um chacoalhão, sabe? Pega no ombro assim e fala, opa, acorda, vamos agir, vamos mudar essa postura que você está tendo na sua vida, porque você é melhor que isso. E aí a gente acorda e começa a melhorar a vida e dizemos, graças a Deus o Espírito me ajudou. Graças a Deus o Espírito me ajudou. Veja bem, a gente sempre fala isso, o Espírito me ajudou, mas quem fez foi você. Esse mérito pertence a você. A sua vida pertence a você, o mérito dela também pertence a você. Bom, sala de concentração é o momento em que nós estudamos a comunicação com os espíritos. Comunicação essa que, com o passar das décadas, dos séculos, torna-se cada vez mais natural. Sala de concentração. Quando o amor está em nós, Deus está conosco. Jesus diz, vós sois deuses. À medida em que a gente trabalha esse amor definido como Deus em nós, nós passamos a não ficar revoltado com as coisas. Nós passamos a trabalhar com mais carinho. Passamos a ser gratos, a sermos gratos a todas as coisas e a todas as pessoas que nos ajudam. Passamos a ser gratos à nossa família, nossos pais, aos nossos irmãos. Passamos a ser gratos aos nossos professores que nos ensinaram a ler e escrever. Passamos a sermos gratos a quem nos deu as primeiras oportunidades de trabalho. Somos gratos a todos que nos acolheram em suas empresas, em seus estabelecimentos. Passamos a ser gratos aos sacerdotes, aos que nos conduziram para cuidarmos da nossa alma. Somos gratos àqueles que cuidam de nós. Somos gratos aos Espíritos de Deus, que estão sempre presentes e fazendo de tudo para nos ajudar. Somos gratos aos médicos que nos curam. Somos gratos aos orientadores que nos ensinam sobre leis, sobre conduta. Assim é que nós podemos cuidar da nossa mediunidade, desses sentidos apurados que nós temos, que nos impulsionam à criatividade, a criarmos dias melhores para as nossas vidas. Dom Carlos Ramírez um dia nos disse que aqueles que estudam sobre mediunidade desenvolvem melhor a sua inteligência, a sua capacidade, e as suas obras se tornam melhores. Porque quem estuda a mediunidade conhece as leis de causa e efeito, ação, reação. Passam a conhecer a lei do universo, a lei do retorno, a lei do amor, a lei do perdão,
a lei das obras, as obras, o mérito que nós criamos pelo nosso esforço. Conforme nós vamos adentrando a esse campo infinito de comunicação que a mediunidade nos dá, nós passamos a resolver melhor todos os problemas que nós temos. Nós passamos a nos relacionarmos melhor com as pessoas que estão do nosso lado. Nós passamos a entender melhor as reações das pessoas e passamos a nos proteger mais de todo e qualquer mal, maledicência, calúnia, traição que nós sofremos. Quando estudamos mediunidade, nós passamos a entender o motivo da nossa encarnação, por que reencarnamos dentro desse círculo familiar que temos, por que nós vamos desenvolvendo a nossa vida e vamos encontrando outras pessoas que vão nos ajudando, que vão nos cobrando. Às vezes nós achamos que as pessoas que nos cobram são nossos inimigos, mas não são. Porque aqueles que querem se desenvolver, quanto mais ele é impulsionado, mais ele se disciplina, menos ele erra. E o desenvolvimento dessa mediunidade capacita qualquer pessoa a se tornar um ser humano melhor e melhorar a vida em todos os aspectos da vida. Essa é a razão pelo qual os Espíritos sempre nos falam do Evangelho no lar, onde estão aqueles que fazem parte da história da nossa vida nesse momento. Aí nós passamos a entender por que eles trazem lições espirituais, com tantos livros trazidos do mundo dos espíritos, pelo esforço dos espíritos e os esforços de muitos médiuns que passam noites, madrugadas, transcrevendo esses livros, psicografando esses livros, que são de mais importante para o desenvolvimento da nossa vida. Quem estuda a mediunidade, se abrir os olhos e ver, conseguirá entender a finalidade de tudo isso. Por que os Espíritos estão nos ensinando? Por que eles nos indicam essas lições? Por que eles nos falam da prece? Por que eles nos incentivam a fazer a prece? Em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações do qual precisaremos resolver, sejam problemas pessoais, sejam problemas de saúde, nos pedem tanto para que peçamos ajuda ao mundo espiritual. É assim que eles vêm nos ajudar. Que sempre há alguém com competência do outro lado que vai nos ajudar. Não adianta apenas nós curarmos a nossa ferida, mas é primordial que nós aprendamos a evitar novos ferimentos da nossa alma. Conhecimento espiritual evita com que nós nos revoltemos com as coisas. Revoltemos com as situações econômicas, com as situações de convivência, relacionamentos. Às vezes, solidão, às vezes não temos ninguém na nossa vida, por enquanto. Mas sabemos que quem estuda a mediunidade, os que se envolvem nesses trabalhos, se propõem
através da caridade, também aliviar os seus karmas. E esses karmas nada mais são do que erros que foram cometidos nas vidas anteriores desses trabalhadores, que no momento que se convertem, passam a fazer o bem, mesmo que as pessoas que os conheçam não acreditem neles. Assim foi Judas, assim foi Pedro, que negou Jesus 3 vezes, assim foi São Cipriano em sua conversão, diante do olhar de Maria Santíssima. Assim foi Francisco de Assis, que ao ver Jesus, e Jesus falando com ele no alto da cruz, fez com que aquele jovem acordasse a sua missão e fosse acolher aqueles que eram rejeitados pela sociedade. No primeiro veio o deboche, a descrença da própria família, seus pais expulsaram ele de casa. Se ele não parasse de ajudar aquelas pessoas em situações de morar na rua, passarem frios, fome. O caminho da mediunidade é o caminho da nossa evolução. É o caminho do nosso desligamento dos problemas físicos. É o caminho do desprendimento material. Quem está aprendendo sobre mediunidade não fica muito preso às coisas da terra e nem fica preocupado com isso. Às vezes, as pessoas ficam preocupadas demais com isso. Esquecem de cuidar delas próprias. A gente vê que os médiuns, grande exemplo, o velho Chico Xavier, uma vida simples e humilde. Simples e humilde. Um homem que poderia ficar muito rico com o dinheiro que ele poderia ter da venda de todos aqueles livros psicografados por ele, do qual ele dizia que não era dele, mas aqui no plano físico foi escrito por ele. Ele foi o instrumento. Mas aí entra o conhecimento espiritual. Por isso que ele designava o dinheiro às obras da caridade. Assim como a casa espiritual incentiva a todos a fazerem caridade, principalmente a saciar a fome do povo, a fome das pessoas. Assim todos nós somos médiuns, assim todos nós podemos aprimorar esse conhecimento, assim todos nós poderemos evoluir, um dia apenas no mundo dos espíritos, quando não tivermos mais nada que nos prenda no mundo material. Para isso, temos que cuidar bem dos nossos, dar amor, paciência. O trabalho da mediunidade é este. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Que assim seja. Sala de concentração. Eu digo para vocês, se analisarmos como era o veículo de comunicação há 2, 3 décadas atrás, 5 décadas então, era dificuldade muito grande de um encarnado falar com outro encarnado que estava à distância, não é? Passado o tempo, hoje está uma facilidade tanto, não está?
Devido à evolução tecnológica, essa facilidade de comunicação, ela está tão avançada, não é mesmo? Poxa, a hora que você quiser, você fala com seus parentes daqui a quilômetros de distância. Isso é maravilhoso. Você passa uma mensagem de bom dia à sua mãe que pode estar no outro continente, ao seu filho que está vivendo em outro continente, em outra pátria. Isso é maravilhoso. Agora vamos lá. Isso também vai acontecer com a comunicação com o mundo espiritual. Está sendo avançado sim. A mediunidade é apenas o estudo. Veja bem, Espiritismo é uma ciência que estuda a comunicação entre os mundos. Acabou. Ponto. Espiritismo não é essa ideia, ele é daqueles que fazem macumba, daqueles que falam com os mortos. Não é nada disso, é uma ciência que estuda a forma de se comunicar com o mundo que nós viemos e vamos retornar. Então, quando falamos de mediunidade, falamos de sensibilidade de se comunicar com aqueles que não têm mais o veículo físico, porque estão no estágio, numa vibração, num patamar vibracional diferente. Ora, muitas religiões não acreditam nesse poder de se comunicar com os mortos, mas ensinam os seus adeptos a fazer prece. O que é fazer prece se não falar com aquele que morreu? Jesus não morreu? Vamos raciocinar. Jesus, todas as religiões cristãs acreditam no Cristo, Jesus, ok? Tem aquelas que não, mas que não é cristã. Mas todas as religiões cristãs acreditam no Cristo. E o Cristo morreu. E todos fazem prece para quê? Para que esse morto venha ajudar. Então não é uma comunicação com os espíritos? Nós precisamos aprender como nos comunicarmos de forma certa. De forma certa no sentido de possibilitar aos espíritos, amigos, nossos familiares, de trabalharem a nosso favor, de trabalharem para nos auxiliar nessa jornada de aprendizado no mundo físico, ponto. Isso é mediunidade. Para com isso de mediunidade é receber espírito. Para, você já tem um espírito aí dentro desse corpito que você diz que é seu. Esse espírito, sim, você precisa se comunicar com ele e ele com você. Você corpo, você espírito. Esse casamento que é reencarnação precisa ser muito afinado. Você é corpo, mas tem espírito, ou você é espírito e tem um corpo. Este casamento nunca se desfaz enquanto você está encarnado, certo? E casamento precisa ser de parceria, de união. Então não se sinta apenas um corpo, nem se sinta apenas um espírito. Sinta-se que você é casado com este veículo. Pronto. Bom, o programa chega ao fim. Agradeço a todos vocês que estudam conosco a mediunidade, como a Cristina Araújo, aqui do bairro Ipiranga, em São Paulo, a Regina Machado, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a Ananice Gomes, de Salvador, Alexandre Marques, de Auriflama, eu não conheço Auriflama, aqui no interior de São Paulo, José Antônio Oliveira, de Juiz de Fora, Mineiro, Triângulo Mineiro, Sandra Rafalski, se não é assim o seu sobrenome, perdão, de Baixo Guandu, Espírito Santo. Então a todos vocês, o meu agradecimento de coração. E não esqueça que dentro das tuas possibilidades, ajude essa casa a concretizar esse sonho. Ajude essa casa a fazer mais e mais caridade. Ajude essa casa a ampliar o trabalho de amparo e socorro. Ajude essa casa. Faça parte. Te convido a fazer parte desse trabalho. E aí, deseja? Você sabe que muitas pessoas dizem assim, eu queria tanto estar aí com vocês, mas se a sua missão é aí onde você está, como nossa irmã Sandra lá de Baixo Guandu, a sua missão é aí, Sandra. Então, por que você não pode trazer a espiritualidade para aí, a Casa de Maria para aí? Quando você está contribuindo com essa casa, você está sendo um membro ou uma membro desta casa, onde quer que esteja. Então o convite é esse, nos ajude a concretizar esse sonho, é ter essa sede própria
para mais espaço de socorro e amparo à humanidade. R$60 é o que vemos pedindo aqui a cada um de vocês, dentro das possibilidades, tá bom? Obrigado de coração. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.